Combinado. Pessoal, hoje eu estou conversando com uma pessoa que é bem importante para mim, inclusive, porque além de ser uma profissional que eu acho competentíssima, não acho, eu tenho certeza, eu sei que é, ela é minha amiga desde o útero da mãe, das mães, das duas. Então, assim, além da amizade, tem afinidade e a gente conversa muito. E sempre que eu converso com a Alexandra, são conversas muito ricas, muito produtivas, cheias de conteúdo. Eu aprendo muito com ela. Então, hoje eu tenho o prazer de compartilhar uma das nossas conversas. Para começar, eu gostaria muito que tu te apresentasse. Então, meu nome é Alexandra Agrain Silveira, eu sou dentista e especialista em dor orofacial. Trabalho também com a parte de reabilitação oral, estética, né, do Alnatus, na universidade, e trabalho no consultório, então com essa parte tanto de dor orofacial quanto da parte de estética, reabilitação oral, facetas, essas coisas. Muito bem, obrigada por estar aqui hoje. E deixa eu explicar um pouquinho o porquê dessa live, né? Uma dentista e uma psicóloga, ali vocês ouviram, é especialista, entre outras coisas, em dor. E na psicologia a gente trabalha também em busca ambas da saúde, mas trabalha com as dores internas, com as dores emocionais. E eu poderia, né? Vocês poderiam se perguntar, por que então não falar direto das dores internas às externas? Por que que no título tem odontologia e separação? E eu vou explicar. Gente, no consultório eu trabalho com diversas situações que aparecem, mas aqui na internet eu tenho uma proposta de ajudar outras mulheres a passar por esse período, superar esse período da separação, essas dores, encontrar né, a sua saúde, melhor versão. Então, por isso tem até uma mentoria para mulheres sobre separação, e numa conversa com a Alexandra, nós estávamos justamente falando sobre isso, sobre ela sobre as dores que ela atende no consultório, eu sobre as dores emocionais, sobre como funciona aqui tratar situações de separação. E aí surgiu a ideia. Aliás, a nossa conversa foi num lugar muito especial para nós, né, Ali? Sim, regado a mimosas, né? Lá na Le Bombonière. Gente, vou contar para vocês, deixa eu até fazer uma propagandinha, não é merchandising, porque, né? Mas é que é um lugar que a gente adora ir, a Le Bombonière, lá perto da Praça Santa Terezinha, né? Tem a melhor, tudo é bom, mas eu sou apaixonada, para mim é a melhor torta fria, a melhor mimosa dessa cidade. E nós duas, né, entre uma conversa e outra, comentando, surgiu a ideia. Bom, se a gente sabe, entende, a gente começou a falar sobre as questões, até a Ali comentou que muitas mulheres que estão se separando também passam pelo consultório dela, tem muitas dores, a gente começou a se perguntar o porquê disso. E aí, nessa conversa, por que não compartilhar? De repente, a gente ajuda outras mulheres a passar por essa fase também. A partir disso surgiu a ideia hoje e eu já vou começar lançando para ti, Ali, né? Tu percebe que durante esse processo eles procuram mais a odontologia? É, bom, Dani, tanto começou a história por causa de uma conversa de uma paciente, né? Então, o que que a gente percebe? 30 e poucos anos de odontologia, né? E trabalhando com pessoas mais maduras, que é mais o meu foco também. O que que eu percebi? Assim, que nós temos dois grandes grupos. Nós temos um grupo de pessoas que estão passando por período de estresse, estão passando durante a separação ou pós-separação, vivendo esse luto que tu me ensinou, né? E estas pessoas, elas procuram a nossa ajuda
com um foco mais em dor orofacial, DTM, que é aquelas dores na face, dor na articulação, clique ou bruxismo, esse tipo de coisa. Num segundo momento, ou aquelas pessoas que estão vivendo a separação de uma maneira diferente, ah, elas vão à busca da estética, né? A busca do sorriso mais bonito através de lente de contato, que são facetas de porcelana ou resinas diretas. Às vezes um pouco antes da separação, às vezes é durante a separação, mas muitas vezes é logo depois, é tipo 6 meses, um tempo depois, assim, que as pessoas querem fazer a parte, né, de fala aí, eu acho que é empoderamento, é se descobrir, o que que tu pensa nisso? Eu chamaria de um resgate da autoestima. Querem meio que fazer as pazes, se sentir melhor, né? Porque neste período, e tu falou uma coisa que eu acho bem importante, a separação passa por várias fases, né? Tem um momento, a gente, primeiro que já começa, eu adorei que tu falou uma coisa que a gente não lembra, todo mundo fala, ah, separou, é agora. Mas a separação nunca é de hoje para hoje. Alguns estudos até trazem que uma média, ela começa a, de fato, acontecer, a dar sinais, a ser elaborada, mesmo que a gente não perceba, pelo menos uns 3 anos antes, né? Então, a dor emocional já está lá há muito tempo. Só que quantas vezes já tem aquela luta? Seja porque eu estou percebendo que o outro já está saindo, seja porque eu estou sentindo que eu estou nesse desgaste, que eu estou sofrendo, que o casamento, sei lá, é abusivo, seja o que for, mas vem aquele conflito. Eu vou conseguir, ou eu realmente vou ter coragem, o medo de ficar sozinha, de romper com uma família toda, tem muitas dores que já começam antes. Então, aí tem a dor da separação em si, que é, como tu falou, um luto, porque algo está morrendo ali, uma relação, sonhos, uma construção de vida. E depois começam, como todo luto, tem vários estágios, tem vários períodos. Então, eu imagino, e vou te devolver, que tu deva observar, claro que não é um padrão, tem pessoas que já estavam emocionalmente separadas há muito tempo, só não estavam concretamente, mas tu deve perceber no teu consultório a diferença quando uma paciente chega, se está pré-separar, no jeito dela, talvez, não sei, reflexo em tipo de dores, tu vai me dizer o que, que mais traz, ou na percepção assim, é mais estética, né, conforme o estágio mais adiante, já está resgatando ou já quer antes. Assim, ó, o que acontece? As dores orofaciais, assim, especificamente a disfunção temporomandibular, que é esse conjunto de dores que pode ser musculares, pode ser articular, pode ser os dois, elas são multifatoriais. E o legal disso é que ela tem uma história muito psicossomática, né? Muito, na verdade, psicossocial, diria. Porque os fatores que podem vir a dar disfunção são desde apertar o dente durante a noite, mas normalmente o paciente já faz bruxismo do sono, porque é uma coisa genética. O paciente já faz muitas vezes bruxismo de vigília, né? Como, por exemplo, alguma alteração de maxila, de mandíbula. Nós temos fatores de sistêmicos, como, por exemplo, com lúpus ou alguma outra doença sistêmica, né, artrite e tudo mais. Mas o fator psicossocial, ele vem como se fosse um fator desencadeante. A gente vê assim, normalmente as pessoas que tinham já bruxismo, que tinham já algumas dores, só que estavam equilibradas, quando ela acontece alguma coisa da vida dela, uma mudança, e quando é mudança para pior é mais impactante, né? Porque daí tu vive a história do luto, daí não é só a ansiedade, o fator manipula essa reage a essas dores, né? Porque a gente tem todo um sistema
interno, endócrino, de anestesia endógena, os opioides endógenos. Então, quando a gente Explica está para nós. assim, ó, quando você vai diminuir uma dor, normalmente, se você está bem, o teu próprio corpo, ele vai fazer substâncias como opioides endógenos, endorfinas e tudo mais, que vai amenizar essa dor, ou que vai reduzir, ou que às vezes até vai eliminá-la. Só que quando você está com algum desequilíbrio, ou que tem alguma deficiência no sistema opioide endógeno, ou outro sistema de, né, de diminuição dessa dor, e tem a ver muito com a situação do que o paciente está passando, tem muito a ver com baixa imunidade, tem a ver com estresse, tem a ver com falta de sono, né? Tudo isso que acontece num período de separação também, né? Bem Muito. forte. Também um pouquinho da menopausa, né? Que depois é uma outra história. É uma coisa que diminui a nossa capacidade de lidar com a dor interna, entendeste? Sim. Então nós dividimos esses fatores que podem causar dor, disfunção no caso, como os fatores que já estão lá predisponentes, são tipo um bruxismo, já está lá, só que está mais ou menos equilibrado, às vezes não, às vezes sim. Fatores perpetuantes que perpetuam a tua dor, mas tem os desencadeantes. E aí, às vezes, tipo, mas eu sempre rangi dente, por que agora tá doendo? Eu sempre rangi dente porque agora tá instalando, ou agora não consigo atender, ou com mais dores, e trazem para nós uma fala de sofrimento, né? Uhum. Ou de muita ansiedade. A pessoa tá ansiosa, ela tá buscando alguma coisa, tu vê assim que a pessoa nem ouve você. Ela tá querendo alguma coisa para ontem, rápido, uma pílula milagrosa, porque ela não quer lidar com as situações internas. Por isso que dor crônica tem que trabalhar multifatorial, tem que trabalhar. Muitas vezes que a gente vê esse tipo de paciente, a gente tipo, a gente sempre fala, né? Olha, seria legal procurar uma psicóloga, porque a gente tem que acolher, mas a gente não é da área mental, né? Então, Uhum. seria legal tu procurar uma psicóloga, às vezes é um neuro, às vezes é uma fisioterapeuta, a gente tem uma fisioterapeuta que trabalha com a gente, que faz toda a parte de liberação, que é a Ana Paula Frolich, mas a parte de emoção, porque assim como a causa a cura, ou eu diria manejo, na verdade, cura. O manejo também passa pelas questões psicossociais. Então, Uhum. a parte de psicologia, ela é decisiva para a mudança de paradigma, mudança de comportamento. Isso que eu ia dizer, é incrível, né? Porque até quem visse a nossa chamada, nosso card, dizer, mas o que que tem a ver as duas áreas? Só que elas estão profundamente interligadas. Aliás, eu acredito muito nesse trabalho combinado, né, das diversas áreas, porque a gente não é um só campo na vida, nós somos muito complexos. E não é à toa que tu é professora também, porque como tu explica bem, eu estava pensando aqui no leiga, né? Que é ótimo, adoro te escutar, tu sabe disso. Imagina. Aliás, gente, a Alexandra é minha dentista, né? Deixa eu fazer propaganda, né? Hoje a gente tinha de manhã um horário para eu dar uma polidinha aqui, que ela fez milagres. E só que eu tive uma alimentação, hoje vim para falar com vocês toda marcadinha aqui, que desencadeou na minha boca uma. Mas enfim, fiz arte, né? No fim de semana, comendo o que não devia. Mas olha só, é tão bom. Eu estava pensando aqui, porque a gente traduz leigamente, né? Que tu falou que assim, tá doendo tanto dentro, duas coisas que pensando, doendo tanto dentro de mim o que eu estou passando, que chega a externalizar essa dor, das dores internas para as externas, que é o nosso tema. E quando tu falou do bruxismo, eu vejo quando a gente está passando por um momento muito difícil, e separação é um momento extremamente difícil, até isso eu vou dizer, quando chegam pessoas assim, logo que separam, sabe aquele em seguida, e eu pergunto, e como é que tu estás? Ai, tô aliviada. Eu não aguentava mais. Eu estava me sentindo presa. E sim, algumas pessoas no primeiro momento não caem, dão essa espécie de euforia, de alívio.
geralmente eu fico de olho nessas pessoas, porque uma hora, né, tudo que foi vivido, os sonhos, porque tu podia não aguentar mais estar casada com aquela pessoa, a pessoa em si do teu lado. Mas existiu uma construção prévia de uma família, de uma vida, de tantos planos, que uma hora essa conta vem e todo luto tem que ser vivido, né? Mas voltando ao que eu estava falando da tua explicação, outra coisa que eu vejo é que a gente fica muito tensa em situações assim. E tensiona todo o corpo, né? Tá a Ana Paula aí também. E aí eu fiquei pensando nessa dor que causa nesse aperto que só pode acirrar. Mas eu adorei porque as coisas que a gente já deduz, já ouve, essa tua explicação, inclusive neuroquímica que tu trouxe, é fantástica, porque clareia muito mais. Porque a gente acha que a psicologia, antigamente principalmente, né? Hoje em dia não se vê mais isso. Em agosto do ano passado, eu tive em Amsterdã, no maior estudo, maior congresso de dor do mundo. É médicos, psicólogos e tudo mais. E a gente vê, assim, bem característico a necessidade da parte psicossocial, principalmente a parte psicológica. Tanto que, assim, ó, foi falado muito em mindfulness, que na verdade, é uma meditação ocidental, né? Falado muito em psicologia, na parte comportamental, falado muito em acupuntura, que até a Carolina está presente, que é uma acupunturista maravilhosa. Foi falado muito dessas terapias complementares para trabalhar principalmente as dores crônicas, né? As agudas não tem muito, porque a aguda vai tomar um antibiótico, vai tomar um anti-inflamatório, vai tomar um analgésico, mas a crônica, tu não pode ficar 3, 4, 5, 6 meses tomando remédio a princípio, né? Então, tem alguma coisa rolando aí, tem alguma coisa que tá desencadeando isso, que tá trazendo esse desconforto, né? Tu falou, tem alguma coisa rolando aí, eu vou abrir um pouco, porque como tu sabe aqui comigo e nós duas juntas, a gente abre. Às vezes o foco é um e a gente junta tudo enfim, tudo é lucro. Mas e se tem alguma coisa aí que tu falou na vida da pessoa, eu estava te escutando e me dando conta, eu acho que tem alguma coisa aí acontecendo na área da saúde em geral. Porque quando que eu acho que está sendo ampliada, porque todos nós éramos mais compartimentados e às vezes até mais rígidos, né? Tu falou em mindfulness, eu mesma, bom, a gente não cozinha na primeira fervura, tu tá com 30 e quantos anos mesmo de carreira? 32 vou fazer. Pensa, o que a gente já não viu, quantas ondas já aconteceram na profissão. Eu tô com 27, né? E tem um monte de coisa que não se falava, tipo mindfulness, como assim? Meditação, como se isso aí é coisa de pode crer, é esotérico. Naquela época não se falava nisso. E eu lembro que há uns 5, 6 anos eu estava no Nordeste num congresso de sexologia, que eu sou sexóloga também, e lá estava o Papa, um senhorzinho, todo mundo encheu o auditório, e ele vem e fala da nova onda, porque os estudos vêm onda, primeiro então na sexologia, né, se trabalhava, conhecer o corpo, aí vieram muitas técnicas, a segunda onda foi comportamental, e a terceira onda agora na sexologia, dito por ele lá, o Ricardo Cavalcante, ele disse a terceira onda para ajudar na sexualidade, na sexologia, no tratamento, é o mindfulness. Olha aí. Porque ele amplia a percepção, tu aprende, faz o exercício. Eu lembro que ele usou o exemplo da técnica da maçã, né? Que fica olhando e tal, te concentra. Desculpa, concentra. E isso tu vai trazer para conhecer teu corpo. E aí tu me fez pensar como tá ficando cada vez mais integrada a área da saúde. E olhando como o corpo, alma, emoção, tudo mais combinado, né? Tu sabes, assim, ó, o Okeson, que é um das primeiras pessoas que trabalharam com dor no mundo, né? Eu estava num congresso com ele
E ele falou uma coisa assim, ó, que por que olha como as coisas vão se concatenando. Por que o mindfulness? Mindfulness nada mais é do que atenção plena. Tu tá vivendo agora. Tu Exato. não vive nem o passado, e nem o futuro. Ou seja, tu não remói e tu não se preocupa. Não Então, funciona. o corpo da gente, a mente da gente, ele estava comentando, ela não sabe se é passado ou futuro que está passando ansiedade ou aquela coisa. Para ele é sempre presente. Então, quando você remói uma coisa que aconteceu, quer a separação, quer ficar com raiva do ex, etc., ou quer aquela angústia, meu Deus, o que vai acontecer? Blá, blá, o que acontece? Você libera substâncias no teu corpo, como o cortisol, por exemplo, que adrenalina, que vai piorar tuas dores, que vão piorar tuas dores, entre outras coisas. Vão piorar teu sono, que também quando piora a dor. Vão aumentar o apertamento, que piora a dor. Então, tudo é concatenado, né? Então, Exato. já dizia Jesus, né? A hoje basta o mal de hoje, né? E tu vê assim que as coisas estão se encaixando cada vez mais hoje em dia. Que a gente está saindo de um extremo, porque a humanidade, assim, se tu olhas, ela primeiro foi extremamente. Tudo é milagre. Daí depois tudo é razão. E agora eu acredito que a gente está entrando num consenso ou numa visão que não, tem de tudo. Tudo faz parte, né? Porque a gente não é só um ser físico e não é só um ser espiritual. A gente é um conjunto que anda integrado, andar integrado, né? Perfeito, perfeito, Ali. Eu adoro quando a gente amplia assim, mas eu vou voltar, né, para o tema da live. Voltar para o odonto e separação, embora seja sempre muito rico. Eu confesso que eu estou dando umas perdidinhas, porque falar só ouvindo é mais chatinho do que falar olhando, enxergando teu rosto, te olhar olhando no olho, mas eu volto, eu vou, mas eu volto. Olha só, vamos voltar. Uma coisa que eu comentei contigo e que a gente já tinha comentado, né? A gente até agora estava falando do tema da dor e a separação, o luto, as dores internas refletem. Só que eu estava associando aqui a separação, as mulheres te buscam, sim, por todas essas questões que tu trouxe, mas aqui a gente pensa assim, como elas chegam com dor, a gente acolhe. Eu, como tenho esses anos todos da teoria, tenho já meio que um passo a passo, acolhendo, mas já sabendo para onde ir. Tu aí tens o tratamento, mas chega uma hora, o nosso objetivo aqui é devolver para essa mulher um senso de identidade, de fazer as pazes com ela, de poder ter a própria vida, eu digo as rédeas da vida nas próprias mãos, e dar uma devolução, um incremento da autoestima, que isso leva para uma vida muito melhor do que era antes de passar por esse processo, se ela consegue fazer adequadamente, né? E aí eu estava associando, então, a autoestima e agora vamos falar em estética, em aparência, porque pós-dor vamos ao resgate. Dentição e autoestima, odonto e autoestima no alívio da dor. Assim, ó, inclusive vem no processo realmente depois, né? Não só o processo físico, primeiro tu reduz a dor do paciente, tu coordena isso aí, depois tu vem para fazer alguma outra situação. E na parte estética é muito legal, porque mais ela se transforma e é mais super gratificante, né? Tu vê aquela pessoa assim que chega desde a vestimenta, da maquiagem, da maneira de se portar, das falas, quando ela vai arrumando a parte dentária e vai também se embelezando externamente, a coisa que ela está resgatando interno, é muito legal. A gente consegue dar um sorriso para essa paciente, e o sorriso, né, é bem importante, né, para nós comunicarmos, e também faz com que essa pessoa resgate mais fácil essa autoestima, né? Porque, claro, se você só pensar no externo, não é tão legal.
mas se você. Até porque as pessoas vão achar cada vez um defeito, né? Ah, agora é o dente, depois é o nariz, depois é a boca, depois não sei o quê, né? Então, mas quando é feito em conjunto, é muito interessante, porque você vê a pessoa crescendo nesse processo. Tu vê a pessoa desabrochando nesse O processo. processo de fluir. Exatamente, porque e aí a gente tenta, assim, lá na clínica, tem uma dentista que trabalha com a parte de resina, estética, que é a doutora Helena, tenta devolver esse paciente, não necessariamente com facetas ou lentes de contato de cerâmicas, às vezes são de resina, são reversíveis, às vezes é só um clareamento, tudo na naturalidade, porque tudo que for artificial é moda, né? É moda, a gente vê assim, como a gente não convivia na primeira fervura, né? A gente vê que é moda, que vai passando, já tá mudando essa história de dentes brancos enormes, assim, graças a Deus, que a gente gosta da coisa, né? Que Natural. harmoniza. Não chega o dente primeiro, depois chega a pessoa. Separação é te autovalorizar, é destacar os teus pontos Uhum. fortes, Uhum. né? Porque, gente, todo mundo tem defeito, todo mundo tem algumas coisas. Só que, por exemplo, eu e a Dani, por exemplo, também já passamos por separação. E eu falo assim, né, claro, tudo bem, faz mais de 20 anos, aquilo, mas eu falo assim, ó, que eu vivi esse processo de luto, e por mais que tu ache que não tenha se perdido durante o casamento, muitas vezes a gente se perde e a gente só se dá conta depois da separação, durante esse período de luto, que você diz, meu Deus do céu, cadê minhas amigas? Ou se tem amigas ainda, o que eu estou fazendo comigo? Eu deixei o meu corpo por causa dos filhos, eu deixei as minhas amigas por causa do marido, e assim, eu deixei meus dentes, e ouve muito isso no consultório. Nossa, eu me larguei, eu nem olhava para mim, eu era mãe, e mulher, Uhum. e esposa do meu marido. Eu nunca, não era mais eu. Onde que tá a Alexandra? Onde que tá a fulana? Onde que tá? Não sabia mais onde estava. E daí quando você vai resgatando a parte psicológica e dentária, porque, gente, assim, ó, é uma das coisas assim, ó, a boca, a gente entra dentro da pessoa. É super íntimo. Então, é uma das coisas, assim, é mais ou menos como um gineco, né? Ginecologista. É super oral e tudo mais. Que isso aí linka? O quê? Desculpa, eu não escutei. Da fase oral, que tem a fase oral, né? Então, tipo assim, essa parte de Prazer, resgatar a claro. boca, o que isso linka aí na psicologia? Tem a ver, né? Todo prazer oral, mas eu vou mais além um pouco. Olha, eu nem vou parar na fase oral, eu vou na identidade. Porque o que tu tá trazendo, tem duas coisas, identidade, depois eu quero dar um depoimentozinho. Já que tu trouxe, né? Nós duas já passamos, então tu há mais tempo, eu há menos, mas também já faz um bom tempo, mas a gente se conecta. Mas tu trouxe uma coisa tão importante, vou desvirtuar, que é quando, além disso, de se perder, tem pessoas que eu digo que se diluem na relação. Se diluem na vida de mãe, de casada, de esposa e não se olham, elas se esvaziam. Eu mesmo já encontrei mulheres que me diziam, Daniela, eu não sabia, várias me diziam assim, o que tu gosta? Não sei, não sei. Teve uma pessoa que eu nunca vou esquecer, né? Que eu encontrei, ela me disse assim, eu fui fazer a primeira compra no mercado pós-separação. E meus filhos já tinham crescido, que é outro dado, da agora a separação mais madura está vindo, que é a separação cinza, que chama. Mas eu fui no mercado, os filhos saíram de casa e ao mesmo tempo o marido separou, se saiu de casa. E quando eu passava nas prateleiras e eu olhava, eu não sabia o que comprar, botar no carrinho. Porque até hoje, por tantos anos, eu comprava o que o marido gostava, o que a filha gostava, o que o filho gostava, e eu nem lembrava, eu nem sabia mais o que eu gostava, porque não lembrava de escolher nada para mim. Então, esse E é um comia os dado. restos dos filhos ainda, né? Ah, garanto, ó, a fase oral, aí sim que vem aquilo, ainda fica, né? Ah, vai deixar no prato, come o resto, come o que tem, e o se largava em tudo junto. Mas tem mais um dado no que tu trouxe que eu achei importantíssimo, que é o senso de identidade. O que acontece? Muitas
vezes, ainda mais a nossa geração, hoje as pessoas saem da casa dos pais, vão morar sozinhos, vão morar fora, mas na minha época eu fui uma que saí da casa dos pais para casar, para casa conjugal, né? E aí nunca teve, então saiu de filha, identidade de filha, para identidade de mulher casada, ou mesmo que não seja assim, muitos anos casada, isso desenvolve uma identidade, uma segurança. É como tu te vê. Na hora que tu se separa, eu não sei se as pessoas se dão conta que começa uma alteração na própria identidade. Eu me conhecia como mulher casada. Quem que eu sou como mulher separada? Onde é que eu tô nisso? Quem é, por exemplo, a Daniela, que saiu de uma casa de família para outra casa de família? Quem é essa pessoa que se vê agora ou sozinha ou mãe de família, como foi meu caso, dando conta de mais duas, e como é que vai ser? E isso altera a nossa própria percepção. Então, soma-se a isso. Mesmo alguém que tenha esse cuidado, que tenha feito, mas soma-se a isso, a uma pessoa que foi se esvaziando, que se esqueceu dela, o buraco é imenso, o tamanho da dor não tem medida, né? E do medo, e da ansiedade, da angústia que veio. E às vezes até, Dani, ela precisa começar pelo externo. Porque ela tá tão perdida que ela é aquela história assim, ó, quando tu tá muito deprimida, o que tu faz? Começa a arrumar a casa. Porque daí pelo menos dá aquela sensação, tô fazendo alguma coisa. E às vezes precisa, porque às vezes ela não tem nem energia para começar o processo. Então, eu vou lá arrumar os meus dentes que eu deito lá, a Alexandra coloca calorzinho, coloca uma musiquinha, coloca cheirinho, a gente coloca, né? Cheirinho pro paciente, Foi calorzinho, maravilhoso. uma almofadinha, e daí me cuidam. E daí a pessoa começa a se sentir cuidada, porque uma das falas que eu digo, gente, ó, quando chega um paciente no meu consultório, e principalmente ele tá fragilizado, eu digo, tu não se preocupa. Você está aqui agora, quem vai cuidar de ti sou eu. Então não precisa preocupar. Se precisa ir fazer alguma coisa, eu tenho tudo planejado, não se preocupa. Então, esse deixar alguém cuidar, às vezes, eu acho bem importante, sabe? A gente cuida, a gente observa muito, a gente tenta o máximo possível cuidar desse paciente. Eu acho que, porque a odontologia, assim como qualquer área da saúde, é um cuidado, né? É o cuidar do outro. Quem não gosta de cuidar do outro não faz da área da saúde. Nenhuma de nós faria, ninguém da área da saúde faria. E olha que interessante, né? A mulher costuma, eu até postei sobre isso esses dias, ser extremamente cuidadora. E nem ela mesma se cuida, e nem sabe ser cuidada. Então, chegar aí para ser cuidada, sim, já incrementa a autoestima. Mas tem mais uma coisa do que tu falou. Eu estou aqui só acompanhando o raciocínio. Hoje, estou bate e volta. Mas olha só, tem uma coisa que às vezes eu digo no consultório, né? Porque tem várias linhas, vários. E às vezes eu faço. A gente pode prescrever tarefas, né? Dar dicas ou explicar. Eu uso muito psicoeducação aqui, eu explico as dinâmicas. E às vezes, quando a gente propõe alguma mudança, e tem gente assim, mas não tem que já sair que o paciente construa, depende da situação. Às vezes está tão necessário que haja que eu brinco, às vezes, a mudança emocional começa de dentro para fora. Às vezes é de fora para dentro, nem que seja goela abaixo. E nesse de fora para dentro, tem mulheres que vão buscar. Agora eu vou pensar nesses dentes que tu falou, nessa estética, como vou lá ser cuidada e vou lá para me sentir bonita. Eu já estava tão vazia, tão me sentindo, porque outra das coisas que a gente escuta na mulher pós ser virei só mãe e ex-mulher? Será que eu ainda sou mulher ou já estava esvaziada de ser mulher no casamento? Ou será que eu vou ser olhada de novo? Ou será que se nem eu me olho, né? Estou me achando tão pouco, tenho a sensação de fracasso com o término, eu não dei conta de manter meu casamento. Tem umas que muitas sentem, passa, é um dos processos. E daqui a pouco eu preciso me sentir bonita. Eu posso não me sentir bem, mas vou fazer algo que venha de fora para dentro, além de ser cuidada, para melhorar a imagem que eu vejo no espelho e eu começar a fazer as pazes comigo. Outras é porque quando já estão no processo de melhora,
já estão resgatando a sua autoestima e diz, agora eu quero cuidar de mim, agora já passou um tempo da separação, eu quero voltar a me olhar como mulher, já chorei meu luto. Né? Tu percebe isso aí também? Exatamente. São duas coisas bem diferentes, mas complementares. São estilos de pessoas, depende do que, por que separou, assim, né? Eu, na minha ignorância da parte de psicologia, mas eu observo isso, que às vezes tu precisa do cuidado externo primeiro. E é legal, porque daí tu vê assim, ó, tu vê a pessoa às vezes buscando, e daí ela vai, é como se ela estivesse se embelezando e vai se acalmando. Ela vai se achando nesse processo. Posso E dizer daí que ela se embeleza por dentro, pode continuar falando. é, ela vai se embelezar. Então, tu vai assim, ó, tu chega lá, tu toma um cafezinho, um mocatino, te afofam. Isso aí é muito legal. E daí a pessoa assim, tipo, não, eu mereço isso. Eu não sou aquela cuidadora que tá lá com o chambre ou com o pijama até às 10 da manhã, fazendo café pro filho, ou cuidando de marido, ou quando chega. Então, por mais que a gente viva numa sociedade que é moderna, né? Que a mulher já conseguiu um monte de coisa, a gente sabe como é que funciona às vezes, que algumas sobrecarregam, né? Porque acham, às vezes nem é o marido, às vezes elas acham que tem que ser supermulheres. Elas acham que elas têm que dar Sobrecarrega. conta. Uhum, E uhum, uhum. eu ouço Aqui, ó. muito isso. Porque, Dani, assim, ó, a gente trabalha, eu gosto muito da parte de espiritual, isso, aquilo, e a gente ouve nos retiros ou alguma coisa assim, as pessoas assim, ó, eu não, ninguém me cuidou. Eu não me cuido, eu não consigo me deixar me cuidar, eu não consigo largar o controle, eu preciso. E isso aí é uma coisa que é interessante, né? Que daí quando você passa por um momento de separação, tu pode olhar isso aí melhor, né? Ele até diria, claro que sim, tu começa a mudar a tua visão de mundo, né? Tem que reconstruir, é uma nova visão, não pode voltar a ser quem era, é uma nova pessoa. Porque quem tu era te trouxe até essas dores. Mas assim, o que tu trouxe, e eu sou testemunha, porque eu sou tua paciente, que a gente chega no consultório, daí já vem desde a secretária, eu chego lá, Dani, peraí que eu já vou trazer o teu cafezinho, ela já sabe qual que eu gosto, tem sabor para escolher, tem a música, tem todo o clima de ser cuidada, e o que que isso faz? É o que a gente pode chamar, inclusive, tu vê que tu não está tratando a boca, tu está tratando a pessoa, porque a gente pode chamar de uma experiência emocional corretiva, né? Que Que são legal. que fala em terapia. Tu nunca tinha te dito isso, né? Mas olha só que legal. Por quê? Se eu chego no teu consultório, aí sou uma mulher que nunca me cuidei, nunca me deixei ser cuidada, nunca pude ser cuidada, e chego lá e sou afagada em todos os aspectos, e tu ainda diz, deixa que aqui eu cuido. Relaxa. Então, tu está me ensinando isso, me autorizando, né? Agora eu tenho que obedecer, porque é o teu espaço. E aí eu vou aprendendo que eu posso ser bem tratada e eu posso gostar. E se eu posso ser e posso gostar, eu posso criar o desejo de querer mais disso para minha vida e ampliar. E se achar merecedora. Exato, porque daí a hora que eu recebi uma vez, vi que eu posso, que eu mereço, eu posso começar a querer ir atrás de mais disso, desse ser cuidada, ser bem tratada. E, inclusive, eu diria que a pessoa vai ficando, quando se dá conta disso, mais seletiva em situações de vida, de trabalho, de vida do dia a dia, de como gerir a família, porque dizer, não deixo mais ninguém, só eu dar, me sentir explorada, até para novos relacionamentos, né? Concordo. Dani, você não viu, mas a gata pulou aqui atrás. Ok? A, a gata! Não tô vendo nada, guria. Fugiu agora. Oh, eu até estava olhando É aqui uma se tem gata como. feminina. Portanto, Tá no participando da clube, live. tá Tá no no clube. clube. Outra coisa que eu vou voltar para outra coisa que tu falou agora eu vou te exibir, minha amiga. Porque eu tenho uma. Isso é meu, tá? Isso não é de psicóloga, isso é uma mania minha. Que eu digo, em geral, e a nossa cultura tem a mania de criticar. Vou num restaurante, o tal garçom não me atendeu bem, pode ser bem que levante, vai reto lá para o gerente, reclamar, criticar. Agora, se tu é bem atendido, ninguém fala bem. Ou quando mulheres veem outras mulheres, né? E a fulaninha lá,
olha como é que ela tá. Mas é muito raro alguém chegar na cara e dizer, que bonita que tu tá, que linda essa tua roupa, o teu vestido. É muito difícil valorizar o bom. E eu tenho por hábito, seja nos lugares de serviço que eu vou, quando eu vejo alguma coisa boa em outra pessoa, eu faço questão de falar. E virou rotina. Então, eu vou fazer isso aqui em público, né, como tua paciente, até porque tem a ver com o que a gente está falando. Não que eu esteja passando, como eu disse agora, já faz muitos anos que eu separei, mas eu estava, né, com os dentes muito desgastados, aí isso, se tu quiser explicar, tu que explica, é a tua área, não é a minha, mas estava os toquinhos, estava toda uma questão estrutural, e eu não era paciente da área a vida inteira, viu? Então agora, faz um tempo a gente se achou de novo e disse, vou lá contigo. E amei, nunca mais saí. E a Alexandra me explicou, tive que pôr o primeiro aparelho, e agora ela refez. O que me chama a atenção, e o depoimento é sobre isso. Tu falou de quando a mulher se olha após o tratamento. É esse feedback que eu quero dar e deixar registrado em público. A Helena, né, ela tirou minhas fotos do antes. Agora, a Helena, assim que encerrar, temos que tirar as de depois. Ela tirou de perfil, ela tirou de frente, do outro lado, coitadinha, eu só ria, não deixava o olho aberto. E aí, o que acontece? Vamos aliar toda essa questão do pós-separação com a questão da idade, dos 52 anos, que é outra parte que a gente também está refazendo a autoimagem, o corpo vai mudando. A gente começa, né? Tu diz aí, mas vai diminuindo aqui, a gengiva, sei lá o quê, vai artificial. Mas a gente tem que começar a se olhar diferente e entender o processo. E nem sempre é muito gostoso, não, vou dizer para vocês. Tem coisas que incomodam. E tanto que eu vi umas fotos e dizia, Helena, pode postar minhas fotos. Depois eu disse, essas não, essas pode. Porque denuncia na foto. E aí, isso que eu ia dizer, quando tu acabou, né, de refazer, e tu falou, ó, de quem me pergunta, porque muita gente veio me perguntar o que eu fiz dos dentes, que dentes lindos estão esses agora, eu não, a Ali fez tudo em resina, tá? Muito tranquilo, muito fácil de manusear, né, depois. E o que acontece? Quando eu me vi, tu lembra da minha cara, primeiro estranhando, e depois eu fazia assim e te mandava mensagem. Ali, não mudou só meus dentes. Ali, olha só, encheu aqui de novo que estava caidinho. Ali, como encheu aqui, parece que deu até a subidinha do bulldogzinho. Então eu comecei a ficar, eu fiquei mais feliz, eu tenho mania de tirar foto séria, hoje eu rio mais, né? Então muda toda uma estrutura, por isso esse depoimento como reconhecimento e como endosso, porque muda a autoimagem. E mais, doutora Alexandra, a senhora não sabe, eu fiz uma videochamada com a minha avó que mora em Camboriú, antes de me dar oi, ela disse assim, que bonita, que tu mudou teus dentes, porque ela é muito observadora. Aí uma outra amiga me mandou, Dani, como tão bonitos os teus dentes, tu fez alguma coisa, ou seja, ai que bom, porque é sinal que nada tá artificial, só tá mais bonito. Tu não imagina quanta gente, fora os que eu contei antes que me perguntassem, fora um outro amigo que eu disse, Gus, meu olhar, o que tem diferente em mim? No primeiro dia, eu morri de medo dele, tu cortou o cabelo, tu tá bonita, o que tu fez? Eu disse, yes, tá natural como eu queria. Só tá mais bonito. E eu senti que deu uma harmonia geral. Tinha que dizer isso em alto e bom tom em público, minha amiga. Ah, eu tô segura, obrigada. Eu sou sincerona, né? Eu não fico fazendo média, não fiz nada. Fiz sim, que bom que eu fiz. Isso aí é interessante, né, Dani? Porque a gente vê assim, ó, essa satisfação interna que a gente sente, né? Isso, na verdade, é o que mais recompensa nós como dentistas, né? A doutora Helena, às vezes sai o paciente assim, e o paciente faceiro, feliz, nós, ai, ganhei a semana, o dia, o mês, o ano, ai, valeu! Isso é o gostoso, né? É saber assim que tu tá ajudando a pessoa a reconstruir alguma coisa, né?
Isso é muito interessante. E a parte de dor também a gente acha muito legal, no sentido assim, ó, a pessoa vir sofrida e diz, meu Deus, hoje aconteceu até isso no consultório, uma paciente fez um depoimento, ela falou, eu não me lembro o que é não ter dor. Ai, que Agora, hoje, triste. ela falou assim, ó, faz uma semana que eu não sinto mais dor, eu não me lembrava quando é que eu não tinha dor. Faz anos que eu sinto dor. E daí, assim, ó, eu falei, nossa, saí assim, flutuando do consultório, porque imagina anos de sofrimento e era uma coisa relativamente simples, claro que a paciente, porque a parte de dor, a paciente é como um processo de psicologia, assim, que eu acredito, assim, depois de muito tempo ter terapia também, né, que eu fiz, uh, é uma construção, não é só o psicólogo, assim como não é só o dentista. A pessoa tem que mudar paradigma de vida, a pessoa tem que mudar a maneira de ver o mundo, né? Tem que mudar hábito. Se não muda hábito, é difícil. A parte de dor crônica é quase impossível. Não vai ser um pó de pirlim-pim-pim, né? Um remédio mágico. A gente não Então, tem a farinha de condão que as pessoas querem que tenha, porque tudo, como tu disse, é um processo tanto aqui quanto aí. e a estética também é assim, porque às vezes assim, ó, tu termina um tratamento lindo, maravilhoso e a pessoa não cuida. Então a pessoa ou não vem nas revisões, ou não faz a higienização correta, ou não cuida, não usa a placa, que às vezes tem bruxismo, não usa a placa para dormir. Então, se você não. E é bem que tu falou, o que você fez até agora te trouxe aqui. Então, agora, para tu manter aquilo, você tem que mudar a maneira de ver o teu corpo, a tua vida, né? É verdade. Deixa eu ver. A Heloísa, querida Heloísa. Tua mãe está aqui. Aliás, deixa eu dar um recado. A minha mãe mandou, hoje eu estava ali no teu consultório, ela mandou. Eu não vou poder ir hoje, eu tinha um compromisso, que pena. Boa conversa para vocês. As mães em volta. Eu disse que eu queria, e a gente se conhece dos úteros. As mães nos apresentaram. Mas que bom que presente que elas nos deram, né, Ali? É. Só eu vi, também parei aqui. Olha só, isso que tu falou dessa satisfação, e eu te conhecendo, sei que é assim, e me sinto assim, falo sem modéstia nenhuma, que eu sei marketing, que só essa sensação desse prazer, desse vibrar, de ver tua paciente saindo faceira, ou aliviada de não ter mais dor, ou porque está se resgatando, se achando bonitona, isso faz um bem em todos os aspectos, não é futilidade alguma, é saúde também. Isso tudo, a gente sente isso, ou o que a Helena sentiu, quando a gente realmente ama o que faz. Quando não se está trabalhando, claro que é o nosso sustento, o nosso ganha-pão, tudo bem, mas tem gente que escolhe determinadas faculdades pelo ganho. É para ganhar dinheiro, é para ganhar vida. Vou lá, faço, viro as costas e vou embora. Agora, quando a gente faz o que a gente ama, a gente tem um prazer em cada vitória, em cada aquisição, cada alegria dos pacientes da gente, né? Cada evolução. Com certeza. E é interessante agora que estava falando, Dani, eu estava pensando dessa história também nas escolhas dos seus parceiros, né? Porque eu nunca mais me esqueço, quando me separei e eu conheci meu atual marido, me perguntaram assim, ai, e quanto que ele ganha? Ele é um bom provedor? Eu, tipo assim, tipo, eu olhei assim, tipo, eu não entendi, fiquei olhando a pessoa e daí são as escolhas, né? Que você, assim como tu escolhe às vezes uma profissão porque dá lucro ou porque é bonito, ou sei lá o quê, você às vezes, né? E daí depois vai chegar uma hora que acabou, vai chegar uma hora que aquilo lá não vai sustentar, não vai preencher você, né? Exato. E daí tanto Exato. profissionalmente quanto, né? E acabas nas separações, né? Nas separações ou nas infelicidades profissionais, frustrações. E sim, uma coisa é bem importante, quando a pessoa aprende a se conhecer, a fazer as pazes, a se ver bem, é bem isso, essa pergunta que te fizeram, né? Eu já ouvi muito disso também. Ou, né, ou
Ouço mulheres assim, meu Deus, me julgam porque o fulano era provedor e eu não quis mais, ou enfim, começa a rever as mulheres revêem seus conceitos, ou até dizer assim, bom, mas se isso eu já tive e não me preencheu, não é mais isso que eu vou procurar. E aí, esse processo todo de autoconhecimento, de resgate da autoestima, de conhecer mais o que é importante para mim e para mim hoje, para quem eu sou hoje, o que que eu busco em outra pessoa hoje, que me faça bem, porque ninguém se apaixona ou ama alguém pelos belos olhos, porque tem milhares de belos olhos por aí. O outro sempre tem algo que nos mobiliza, seja por ser provedor, como te disseram, ou seja, por afinidades, principalmente sonhos construídos, a ser construídos, conexões, complementaridades, enfim, projetos de vida. E aí a pessoa já não se enreda mais tão facilmente no que não é importante, no que vai esvaziar. E começa a se dar, se ela se aprende que pode se cuidar, ser cuidada, pode se sentir bem, ela vai escolher alguém que ela valorize mais hoje, que faça bem para ela. É uma nova construção, é uma nova pessoa com uma nova construção. E a gente vê isso, Dani, você estava falando, eu estava prestando atenção também, pensando que às vezes a gente tem pessoas que tu vê que escolhem profissionais, não só dentistas e médicos, isso e aquilo, porque. Sei lá, porque não conhece a pessoa, não sabe os princípios dela, não sabe o que mobiliza essa pessoa. E outra, a gente vê muito charlatanismo no Instagram, a gente vê muito charlatanismo, as pessoas fazendo barbaridades na boca, destruindo dentes para colocar lentes de contato, às vezes uns dentes perfeitos ou muito bons, que dá para trabalhar com só com incrementos, alguma coisa assim. E a importância, né? Porque às vezes tu olha só a casca. Né? Assim Perfeito. como olha a casca do futuro, talvez marido, tu olha a casca do dentista, tu olha a casca do médico, e daí, no final, tu tem que sair daquilo bom, não funcionou, porque isso aí destruiu minha boca, destruiu minha vida, destruiu, né? Perfeito. Olha, agora eu vou ter que fazer, agora eu vou puxar um pouco a brasa também, tá? Com isso que tu trouxe, que eu lembrei que aparecem uns cardzinhos pra gente no Insta, né? Às vezes, e eu achei o máximo, porque às vezes se a pessoa não desenvolve, não para e olha a vida diferente, começa a se conhecer, ela vai repetir padrões. Aí o risco, se não fizer todo esse processo, é casar com o próximo. Não é porque separou, aprendeu. É todo um processo, né? Tem que ter um investimento em se conhecer, entender, olhar para o passado, não como um chororô, o que, que eu fiz da minha vida. Não. O que, que eu aprendo aqui? Qual foi minha parte? Nem que minha parte tenha sido na minha escolha. Como é que eu contribuí para toda a situação? Para poder escolher diferente, fazer diferente no futuro. Então, esses tempos eu vi no Insta uma que eu achei o máximo, um cardzinho, era um desenho, que dizia assim, já dizia o duende, era um duendezinho, se você não faz terapia, o seu ex vai aparecer no corpo do seu novo namorado, porque É. vai repetir padrões, né? E assim vão por essas escolhas que tu falou, inclusive só de casca, só então escolhe ou o novo pela casca, ou os profissionais pela casca, pelo Insta, pelo que pode estar vazio, Né? e não Por pelo. número de seguidores, não que não seja bom, né? Claro, mas o que essa pessoa fez? Qual que é a formação dessa pessoa? Hoje em dia tá muito oba-oba, sabe? A gente vê assim que cara, qual que foi a formação? Quanto tempo ele trabalhou nisso? Porque a gente não aprende as coisas de um dia para o outro, é uma construção, né? Então, eu fico muito triste, porque muitas pessoas vêm para o nosso consultório para fazer retrabalhos, né? Porque foram em outros profissionais e, cara, e assim, ó, não foi correto o que foi feito, né? Então não foi ético. Então é uma coisa assim, por quê? Porque vai no oba-oba, vai porque o fulano disse, porque olha no Instagram tá bonito. A gente sabe como é que existe maquiagem, isso, aquilo, e em todos os sentidos, né? O Instagram, tanto para odontologia, né? Quanto para
a vida dos outros. Muitas, muitas, muitas. Eu mesma comecei muito antes de começar a encostar no Insta. Eu lembro que eu comecei a falar em 2019. Eu nem gostava de falar em público, quem me viu e quem me vê. Mas essa indignação, eu via pessoas que liam 2, 3 livros de autoajuda e vinham dar lições de como mudar a vida dos outros. Ah, não. Eu estudava na época, eram uns 20 anos, não sei quantos anos, pelo menos eu estudei, eu vou me botar a falar um pouco, vou defender um pouco a minha área aqui, porque está muito seguir purpurina, É, a é. maquiagem que tu chamou. Amiga, eu estava olhando aqui, já passou uma hora, eu vou te fazer, eu acho, mais uma perguntinha, duas que eu queria fazer antes de encerrar, e eu acho que a gente pode ir se encaminhando para um fechamento. Algumas coisas vão ficar de fora, a gente não consegue contemplar tudo, mas por mais que a gente tenha aberto um pouco o tema, sempre é lucro, sempre é muito bom falar contigo. Olha só, eu queria ver contigo, eu estava pensando, nem sempre se consegue prevenir, né? Prevenir a dor emocional, prevenir de ficar tenso e prevenir de chegar à dor física. Então, eu vou juntar as duas. Eu queria ver contigo assim, agora que tu já falou muito sobre os tratamentos, mas tu queria mais alguma coisa trazer, ou então, também junto com isso, eu já lanço para ti, quando uma pessoa sente que está ficando muito tensa, que está, né, muito ansiosa, tu tem alguma dica, alguma coisa que tu queira deixar? Assim, ó, a gente comenta com o paciente, hoje em dia a gente diz assim que os dentes, né, gente? Então, assim, ó, não encosta os dentes. Os dentes não devem ser encostados. Então, na verdade, deveria estar com os dentes desencostados. Até tem o Oclo Pro lá, que é um cara bem famoso, que ele diz que é muito bom até. Ele diz, desencoste seus dentes, desencoste seus dentes. Então, o normal não é deixar os dentes encostados, o normal é deixar os dentes desencostados, a língua no palato, no céu da boca, né? Então, quando tu vê as pessoas, às vezes tu vê até nos filmes, a mandíbula tá assim, ó, tuc, 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 né? Uma seta tá assim. Por quê? A pessoa tá Isso aí chama por estímulo de vigília, é o que mais destrói dente. E daí causa, inclusive, junto com outros fatores, o síndrome do envelhecimento precoce bucal, que é um assunto que Ah, está bombando hoje em dia. isso eu queria também ver contigo. Uma próxima. É porque a síndrome do envelhecimento precoce bucal é muito interessante, tem a ver com refluxo, tem a ver com sono e tudo mais. Então, se eu posso dar uma dica, respira e desencosta os dentes. Tanto que eu brinco, eu tenho uns adesivos que eu dou para os pacientes, ou até eu tenho um aplicativo no celular gratuito que chama Desencoste, Desencoste seus dentes. É um aplicativo que quem quiser baixar é gratuito. Tu coloca cada uma hora, ele vai dar um bip. O que tu faz quando pegar esse bip? Tu observa primeiro, porque se você só se ajeitar, não traz para o consciente. Então tu observa. Como é que tá meu ombro? Tá assim? Tu vê, o ombro tá encostando na orelha, né? Como é que tá meu ombro? Como é que está a minha respiração? Tá superficial? Como é que estão os meus dentes? Estão encostados? Depois que tu percebe, tu faz o quê? Respira fundo e solta, sabe? Não precisa fazer esse escândalo que eu fiz aqui, mas tipo, respira e solta, libera, relaxa. Porque a respiração, quanto mais ansioso a gente fica, mais curta fica a respiração, né? Então, respira e solta. Então, se a gente acaba fazendo isso aí várias vezes ao dia, além de nós melhorarmos a nossa capacidade respiratória, oxigena melhor o cérebro, relaxa mais todo o sistema de ombro, que todo mundo hoje em dia está muito tenso. A história do celular, gente, tela. Tem assim, ó, tem vários estudos colocando odontologia, né, apertamento dentário com tela, com celular e tudo mais, né? E tela de televisão também, enfim, né? E essa é uma dica que eu daria, sabe? Respira. Desencosta seus dentes e respira. Se puder, tenha um bom sono. Através de um mindfulness antes de dormir, toca aqui 5 minutinhos, tem um monte de mindfulness no YouTube, sabe? Tenta, solta, sabe? Eu aprendi uma coisa que o cara colocou, que é o Márcio Schutz, que ele colocou assim: o desapego do controle
Não é descontrole, é liberdade. Olha que loucura isso. Hã? Então, assim, ó, o Tá. desapego. Tu não precisa estar controlando o teu músculo quando tu vê que tá super tensa. Desapega. Libera um pouco. Claro que a gente não pode deixar a coisa rolar, mas assim, ó, tipo, não queira ser controladora em demasia, porque chega uma hora que tu vai descontrolar alguma coisa. Você vai descontrolar o teu corpo, vai descontrolar a tua mente, vai descontrolar alguma coisa. Então, respire e solta. Adorei. Ali do céu, eu não tinha me dado conta disso até hoje. Essa parte eu não tinha falado, Uhum. porque eu tô sempre com os dentes encostados. Eu não sabia que não era para encostar. Tu veja como coisas que são óbvias para quem é de uma área, por isso que é tão rico falar, ouvir de quem sabe, né? E quem sabe falar, não ser egoísta, não guardar para si. Por quê? Porque às vezes isso para ti é óbvio. Para mim, que sou leiga, eu não sabia. Tanto que hoje eu te falei, tu me ensinou a história de botar a língua no céu da boca, né, para ver como que é a posição dos dentes. E eu É, da cheguei e mordida. falou esses tempos, eu te olhei hoje e disse, que ganho que tu me deu, guria, porque agora eu cuido. Porque eu tenho a mania de ficar empurrando, né? Então, agora aprendi uma coisa riquíssima que eu vou começar a cuidar, eu vou baixar esse aplicativo. Aqui, ó. Ótimo. Na verdade, vou te dizer uma coisa. Olha como é interessante. Eu já tinha falado para ti isso. Só que a gente aprende as coisas por repetição. E às vezes a gente pega uma coisa. Na conversa, tu pegou a primeira vez a história da língua, que eu falei muito provavelmente junto. E É agora tu verdade. desencosta os dentes. Por isso que é importante, o aprendizado é aquela, né? É a pirâmide de Bloom. A gente vai aumentando, vai pegando e vai construindo o aprendizado, né? Guria, é muito verdade, porque não, se eu te conheço, tu me falou, porque eu digo que a Alexandra é a única pessoa que consegue me deixar horas de boca aberta. Muda. Porque senão eu nunca fico muda, né? Eu falo mais que a boca. E eu sei que quando eu tô lá, muda, tu vai me dando aula, que eu peço, me explica. E ela vai. Daí eu fico quieta. Então tu deve ter me falado, sim, se eu bem te conheço, mas eu não gravei bem. A É, gente vai ter que ir indo pela repetição. Por isso é tão importante repetir e repetir, né? exatamente. Pessoal, eu vou, ali eu vou fazer uma proposta aqui. Eu vou avisar para quem está assistindo agora ou para quem vai assistir depois, porque vai ficar gravada aqui. Depois a gente vai jogar para o YouTube também. A Ali também vai, né? Vou mandar para ela a live. E quem assistir, a Alexandra agora no fim trouxe um tema que eu já queria ter perguntado, mas não vai dar tempo hoje, que é a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Quem quiser que a gente faça uma segunda live, se vocês tiverem interesse, para falar sobre esse tema, explicar o que que é isso, o que acontece que está envelhecendo, por que que está envelhecendo, agora eu vou traduzir no leiguês. Por que está envelhecendo a boca da gente precocemente? O que está acontecendo? O que se faz com isso? Se quiserem uma segunda live para falar sobre esse tema, deixem ou quando ficar gravado nos comentários ou nos mandem no direct. E aí, conforme Dani, for, tu tá diga. falando aí, eu me lembrei. De repente a gente pode fazer alguma coisa das mulheres maduras, né? A síndrome de envelhecimento precoce a ver com a menopausa, com as mulheres maduras. Quem sabe? Adoro, adorei. Por isso que eu gosto de falar contigo, sempre tenho ideias. Sempre saem projetos, adoro gente que faz. Então, fica o convite aí. Se vocês quiserem, a gente faz uma live juntando tudo, os dois temas, que são muito pertinentes. Eu gosto muito, até porque a gente, né, tá na fase de mulheres maduras, tu atende muitas, é teu público-alvo, eu também aqui. Então, casa com tudo. Alexandra, querida, eu acho que a gente vai encerrar, né? Já passou mais de uma hora, quase 1h15. Vai ficar longa, não sei mais quanto tempo dura, quando cai, mas eu quero primeiro te agradecer tu compartilhar, tu ser generosa em compartilhar essa tua sabedoria.
ser tão simpática sempre, tão acessível, falar desse jeito descontraído que eu adoro e que eu acho que fica muito mais fácil da gente entender. E quando tiver que me falar 5 vezes a mesma coisa, me fala. Então ele não leva mal, não foi nesse sentido. Eu sei, mas tu sabe que eu não posso perder, mas eu tô falando sério. Porque tem coisas que pra gente mudar o hábito, a gente precisa de muito. Que chame. E tu é minha amiga, e além da profissional que eu confio, a intimidade da boca, né? Então eu faço até um pedido que me ajude a evoluir. Ué, a gente não quer evoluir sempre nessa vida, eu quero. Estima, é isso aí, acho que a amizade é isso, e trocar ideias é isso, né? Eu também te agradeço, assim, nossa, pelo convite, por ter, né, dividido essa história comigo, assim, eu fico bem feliz, porque acho que realmente, assim, as mulheres têm que compartilhar as coisas, porque juntas, né, somos melhores, né? Muito Não é só melhor. jargão. Não, é verdade, é verdade. Boa amizade é essa que faz a gente crescer. São essas pessoas que eu quero perto de mim, que incentivem, que me ensinem, que me puxem. E espero poder também ser assim, retribuir. Ali, querida, mais alguma coisa para a gente fechar? Quer deixar mais algum recado? Reforçar teu Insta ou o que for? Não, Tudo o bem. meu Insta tá, eu acho que junto com o teu, né, Dani? Que é a doutora Alexandra MS. Que vocês quiserem, se tiver no direct, a gente sempre né, dá um retorno e tudo mais. E agradecer, gente. Eu espero que tenha sido proveitoso alguma coisa que a gente tenha falado, que tenha tocado, assim, e feito vocês ficarem mais felizes, mais poderosas hoje e refletindo alguma coisa de legal. Mais poderosas foi o que eu mais gostei, que resgatem, que vão em busca dessa autoestima, desse crescimento. E para encerrar, então, eu também quero agradecer não só a Alexandra. Hoje nem deu tempo da gente ler, teve um monte de comentário, mas eu vou agradecer geral, não comentei nenhum, porque eu não queria perder. Não é perder, os comentários de vocês são ganhos, mas eu não queria perder o gancho do raciocínio que eu iria cortar. E vou encerrar com uma frasezinha para deixar para vocês pensarem. Pessoal, a dor faz parte da separação, faz parte desse processo de separação. Mas existem recursos internos, a psicologia, externos ao odonto, que nos ajudam a superar esses momentos difíceis. Então, prestem atenção em vocês, olhem para vocês e permitam-se ser cuidadas. Um beijo a todas e uma ótima noite, pessoal.